Fala, meu povo, continuando aí os nossos estudos, né? Agora a gente tem aí alterações climáticas. Então, módulo novo falando sobre as modificações, né, no nosso planeta. E novamente, né, comentando sobre a novidade que vai ficar postado o link, né, com o slide com um resumo dessa matéria e com questões também, com questões para você treinar, né, esse novo módulo. E se você já é meu aluno, né, já está comigo nas aulas, você vai receber esse material. Mas se você é um aluno aí que está me acompanhando pela rede social, né, você tem uma chance de adquirir esse material, né? Se você é professor, quiser usar esses slides nas suas aulas, então pode ficar à vontade, está lá disponível, entendeu? Num valor acessível. Então, sigamos aí, vamos juntos. Então, alterações climáticas, né? Então, eu começo aí com essa imagem aí, que é uma imagem de 2023, quando nós tivemos uma grande seca lá na região amazônica. Então, esse rio aí é um rio, né, afluente ao rio Amazonas, e ele praticamente secou, né, perdeu toda a sua água. Então, esse solo rachado que vocês estão vendo aí tem a ver com essa falta de água, né? Então o solo acaba ficando ressecado. Então são áreas, né, que acabam se partindo, né, devido à falta de água. Então existem outros lugares, né, onde ocorre isso atualmente. Então áreas onde você, por exemplo, a gente pode citar o Monte Aral, que praticamente está secando, se tornando bem salino, né? Outras áreas no mundo que você pode constatar, né, essa mudança climática, né, de áreas onde tinha muitas águas, hoje essa água está sumindo, né? E será que lugares que convivem com a seca podem sofrer inundações? A gente já observa, né, principalmente o Nordeste brasileiro, né, você tem áreas onde agora você tem processos de inundações com uma certa frequência. Então, esses cataclismas, né, essas ocorrências de mudanças climáticas, a gente pode ver que é uma dinâmica do nosso próprio planeta. Então, olha só, a Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Então, ela passou por processos de resfriamento e processos de aquecimento. Então, o aquecimento da Terra ele é o que possibilita a vida. Sem esse aquecimento, a Terra seria muito fria. Então, o aumento e a redução do volume de chuvas, né, isso já da história do planeta. Então, o estudo das camadas das rochas, dos fósseis, de geleiras, dos caules das árvores, a gente pode constatar, né, a gente pode verificar esse processo de resfriamento, esse processo de aquecimento do planeta. Então, 2 milhões de anos, né, a gente teve períodos glaciais e interglaciais, onde o planeta praticamente se congelou. Então, esse desgelo, né, ocorreu com o aquecimento do planeta, onde, né, os vulcões romperam com esse gelo e o planeta voltou a se aquecer, né, principalmente com o efeito estufa. Então, isso vai influenciar a variação do nível do mar, né, e o peso que esse gelo faz em cima da crosta terrestre. Então, essa dinâmica atmosfera regula o clima do planeta, né? O aumento, a redução desse volume de chuvas, as variações de latitudes e as estações do ano e alterações na circulação atmosférica. Também variações no fluxo de energia emitida pelo Sol ou alterações na superfície do planeta. Tudo isso é dinâmico no planeta. O planeta Terra é vivo. Então, a ação antrópica e mudanças climáticas. Então, a ação antrópica é a ação do ser humano, né? Então, a ação que o ser humano provoca. Então, qual o causador principal dessa ação antrópica, né, dessa mudança climática? É a queima de combustíveis fósseis. No caso aqui do Brasil, a gente queima muito o petróleo, né, o diesel, gasolina. Então, a gente queima muito esse tipo de combustível fóssil. Nós não possuímos aqui, né, carvão mineral de boa qualidade, então a gente queima pouco carvão. Se nós tivéssemos uma reserva de carvão consistente, como a gente encontra em alguns países europeus, Estados Unidos, China, então possivelmente o Brasil também queimaria desse carvão. Então, os combustíveis fósseis são a principal causa dessas mudanças climáticas atuais.
né? E esses poluentes que vão para a atmosfera transformam o ar impróprio para todos os seres vivos, não só para os seres humanos. Tá aí, né, uma imagem, né, que mostra, né, aquela fumaça preta emitida pelos caminhões, pelo escapamento dos caminhões, que quando o escapamento, né, o caminhão está, né, sem manutenção, então ele acaba emitindo esse tipo de fumaça, né? Então, áreas urbanas, né, essa poluição ela é causada por gases tóxicos, né, ou seja, resíduos de fábrica, de automóveis, a queima de resíduos domésticos e industriais, o lixo, né, os lixos irregulares, o lixo hospitalar. Então, tudo isso transforma, né, o ar cada vez mais impróprio para os seres vivos. Já nas áreas rurais, a poluição do ar, né, ela é causada pelos agrotóxicos, né, que são pulverizados em cima das lavouras, ou pela queima da vegetação original de áreas utilizadas como pastagem na agricultura. Então, queima aquela pastagem, aquela floresta, aquela área de vegetação, né? Então, aquela queima, aquilo tudo vai para a atmosfera, né? Então, isso gera prejuízos tanto para a população quanto para o meio ambiente. Então, tá aí uma imagem, né, de queimada, né, que ocorreu em 2024. Em 2024, o Brasil queimou bastante. Então, em 2024, nós tivemos uma queimada para cada 2 minutos. Tá? Então, a gente teve a pior estiagem em 75 anos, né, e o que provocou essa grande intenção, né? Ou seja, esses focos de fogo foram intencionais, foram de propósito, né? Uma questão política. Então, os efeitos locais, né? O que ocorre nas cidades, né? As famosas ilhas de calor, né? Então, alterações climáticas, né? Como a emissão de gases poluentes, retirada da vegetação, impermeabilização dos solos com asfalto, concreto e edificações e poluição atmosférica. Então, onde você tem, ó, fatores alteram, dificultam a circulação do ar, que vai provocando elevadas temperaturas. Então, onde você observa ali nessas ilhas de calor é o aumento da temperatura nos centros urbanos causados por quê? Principalmente pela grande concentração de asfalto, pelos prédios e pelos veículos e pela pouca área verde. Então você tem que na área central, né, como você observa ali no esquema, áreas centrais, você tem aqui, ó, a área central, você tem um pico na elevação dessa temperatura. Então, essa temperatura é mais alta porque você não tem vegetação, você tem uma área com mais asfalto, então uma área impermeabilizada, então gera uma maior temperatura. Então, diferentes superfícies têm diferentes capacidades de reflexão da energia solar. Então, quanto mais escura for a superfície, como o asfalto, mais calor ele vai reter. Então, como por exemplo, um campo cultivado, ele reflete nessa energia para o espaço entre 20% e 25%, ou seja, ele retém, né, entre 80% e 75%. Já o asfalto, ele retém, né, quase entre 95% e 98% da energia solar. Então, ele esquenta muito e reflete somente 2%. E gera com isso um efeito que a gente chama de microclima. Você tem a cidade, tem um clima, mas naquela área urbana, aquele centro, né, você tem um microclima, ali é mais quente. Ou se você for para uma área rural com muitas árvores, você vai ter um microclima mais frio. Então, esse microclima urbano, né, as áreas urbanizadas que apresentam temperaturas médias superiores às áreas vizinhas. Então até aí você tem esse esquema aí, como funciona, né? Essa elevação da temperatura, ela acaba entrando em choque, né, com as brisas que vão chegando. Então, áreas verdes, né, poucas áreas verdes e o excesso de asfalto, de casas e de carros deixam a área mais quente. O aquecimento formula uma ilha de calor que cobre a área. A brisa marítima encontra essa área aquecida e então forma-se uma tempestade. Então essa brisa que chega, né, vindo do litoral, ela vai entrar em choque com essa temperatura elevada, né, como se fosse uma frente de ar quente, vai se chocar com essa frente de ar fria e vai provocar uma chuva, né? Então, sem vegetação, a água é menos absorvida pelo solo e o sistema de escoamento de água das cidades não é suficiente para evitar a inundação. Então, além de você ter um microclima, você tem uma área com temperatura mais elevada, com a chegada da frente fria, você corre o risco de ter no centro da cidade áreas inundáveis. Então, outro problema que nós temos é o buraco na camada de ozônio. Então, se você pegar os esquemas aí, ó, esse esquema aqui de setembro de 1979, você tinha, né, áreas vermelhas. Essas áreas vermelhas, né, essa parte mais clara, são
dano causado na camada de ozônio. Já em setembro de 2022, esse buraco, esse dano, ele reduziu bastante. Então, um buraco desaparecendo. Então, muito do que ocorreu aí é graças ao apoio, né, e à cobrança do poder das ONGs, do poder civil em cima dos governos. Então, é um dos poucos casos onde você vê um dano sendo recuperado. Né? A gente conseguiu ver esse dano sendo recuperado. Então, o CFC ele reage com ozônio e desfaz a molécula. Então, tá ali, ó. A camada de ozônio, né, o O3, situada na estratosfera. Lembrando que a primeira camada próximo à Terra é a troposfera, né, detalhe. Ela filtra os raios solares ultravioleta. Então, né, as causas, né, a emissão de CFC, né, que eram usados em gases, em refrigeradores, né, gases refrigerantes, tanto em geladeiras como ar-condicionados, produção de isopor. Então, era muito utilizado. Então, essa camada de ozônio, né, as fontes poluidoras distantes, não evita que seja atingida pela poluição do ar. A quantidade de ozônio não dá nem 1%, é 0,00006% da estratosfera. Então, é uma pequena parte da estratosfera possui ozônio. Então, essa pequena parte é capaz de filtrar os raios ultravioleta, nocivos à saúde emitidos pelo Sol. Então, sem essa camada, ficaria muito difícil ter vida no planeta. Então, consequências, né, do fim da camada de ozônio, né, ou dessa camada, né? Saúde dos seres humanos, né? Então, os olhos e a pele vão sofrer problemas, né? Prejuízos econômicos, né? Redução da produtividade agrícola, comprometer a vida dos oceanos, ameaçar os plânctons, né? Como por exemplo, né? Que são os alimentos no oceano, né? Organismos minúsculos que têm absorção de CO2. Já com o Protocolo de Montreal, né, que foi assinado em 1877 no Canadá, 150 países assinaram um acordo internacional para eliminar as emissões de CFC. O Brasil atualmente, né, inaladores de tratamento de asma que contém o gás, né, fora isso não tem mais. Medidas adotadas pelos países foram fundamentais para evitar que houvesse uma destruição e ainda maior das moléculas de O3. Então tá aí de novo, né, em destaque para vocês, né, a camada de ozônio e a recuperação, né, desse buraco, né? Quanto mais azulzinho, mais ozônio tem na área. Quanto mais clarinho, né, menos ozônio vai ter. Então, o próximo aí é o efeito estufa, né? Propriedade atmosférica, né, de reter o calor. Então é natural no planeta e importante para a temperatura na Terra. Então, sem o aquecimento esse efeito estufa, não teria vida no planeta. Então, o aquecimento global é um agravamento, né, desse efeito estufa. Então, a radiação vai entrar no planeta. Então, você tem a radiação, ela entra no planeta, né, vindo do Sol. Então, ela passa pela atmosfera. Uma parte dela é refletida, né, essa radiação é refletida para o espaço. A outra parte, na grande parte que entra, acerta, né, o continente e a parte de água do planeta. E esse aquecimento da água e das áreas do planeta, uma parte fica no planeta, a outra parte é refletida para o espaço. Só que essa parte que é refletida, ela pode ficar retida no planeta. Então, é o que a gente chama de efeito estufa, onde esse calor não é dissipado para o espaço, né? Ele fica retido aqui no planeta, mudando, né? Continuando aquecendo tanto a água quanto as áreas congeladas, e isso altera o clima do planeta, né? Faz o planeta aumentar a sua temperatura. Então, o efeito estufa é agravado pelo excesso de emissão de gás carbônico, né, que tem sua origem nas queimadas de áreas vegetais, nas chaminés das fábricas, na queima de combustíveis fósseis. Então, na concentração de poluentes na atmosfera, vai gerar problemas ambientais em escala global, né, o famoso efeito estufa. Então, tá aí a poluição do ar, né, ela é agravada, né, principalmente, né, no Brasil pelas emissões, né, da queima de combustível pelos automóveis. Então tá ali, ó. Alteração da composição atmosférica, então aumentando a proporção de gases nocivos e de partículas em suspensão, ou seja, a fuligem, né, quem mora muito perto de ruas, né, recebe aquela fuligem, né, então os móveis dentro de casa acaba ficando com aquela tintura preta, né, nas coisas. Então, a causa, né, a queima de combustível, né, tanto no transporte, na indústria, o fogo em terreno baldio, queimada em plantações, tudo isso gera fuligem na atmosfera. Então,
Isso é agravado por meses de inverno, então nos meses de inverno, né, gera problema respiratório, né, irritação dos olhos, então mais pessoas vão ao posto de saúde, ao hospital, por causa de problemas respiratórios, principalmente as crianças no inverno, elas sofrem bastante. Outra coisa que é provocada, né, pela ação humana é a chuva ácida, né, a chuva com pH abaixo do normal. Então, a causa principal é a queima de combustíveis fósseis, emitindo principalmente CO2 ou NO2, com destaque para o carvão mineral. A consequência disso é a corrosão de estátuas e monumentos, a acidificação dos solos e dos lagos, queima de plantações e vegetais. É como ocorre na imagem, né, que vai entrar daqui a pouquinho, vocês vão ver isso. Então, tá ali a emissão, né, dos gases produzidos pelas fábricas, pelas residências. Então, essa queima de combustíveis fósseis vai gerar essa fuligem, né? Então, lá está lá contido, né, o SO2 e o NO2, e esses vão se juntar, né, com as moléculas de água, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Quando essa precipitação ocorrer em forma de chuva, essa chuva vai ter um pH muito ácido, por isso que é chamado de pH ácido. Então, ela vai matar, né, as plantações, as florestas, a vida nos lagos e rios, vai destruir também os monumentos. Então, tudo isso vai ser feito pela chuva ácida. Então, tem um exemplo aí de uma estátua, né, que sofreu, né, com os anos em decorrência da chuva ácida. Ela perdeu suas feições. Então, a consequência, a corrosão de estátuas e monumentos, a acidificação de lagos e do solo, então a clima de pastações e vegetais. Então, tudo isso, né? Então, proximidade de refinarias, de petróleo, termoelétricas, siderúrgica, onde ocorre mais esse problema de chuva ácida. Como aquecimento global, né, que é o aumento da temperatura do planeta causado pelas ações humanas, né, então está dentro do antropoceno, né, ou seja, a ação do humano. Então as causas, né, a emissão de gases do efeito estufa é o CO2, né, que é o gás carbônico, queima de combustível, principalmente, né, de petróleo. O CH4, né, pela pecuária, né, que é pulverizado, é um pesticida pulverizado na pecuária. O CFC, né, que hoje não é o mais tanto usado assim, e os óxidos nitrosos. Essas são as causas do efeito estufa. Isso gera esse aquecimento global, né? A temperatura média do ar poderá se elevar a cerca de 1,5 grau, né? Até a década de 1940, e uma elevação de mais de 5 graus até 2100. Tá? Então, a consequência, né, você vai ter o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, aumento da ocorrência de eventos extremos, perda de área cultivada. Então, existem grupos negacionistas que negam esse processo, né? Então, mais o que? Elevação da temperatura, transformação de áreas úmidas em locais secos, tempestades, furacões, tornados, extinção de espécies de animais e vegetais. Então, tudo isso é provocado por esse efeito estufa. Então, eu coloquei uma reportagem, né, de 2022 mostrando, né, as ondas de calor na Espanha que matou mais de 500 pessoas. Como poluição das águas, a gente tem um recurso cada vez mais escasso, né, essa água potável. Então, como poluição, as causas, né, o esgoto urbano jogado diretamente no rio, né, resíduos industriais jogados no rio, agrotóxicos e adubos que são pulverizados, né, e acabam atingindo, né, o lençol freático. Derramamento de óleo no mar, né, acaba acertando e poluindo bastante. Como consequência, você tem uma redução da água potável, que afeta a biodiversidade, e você tem uma eutrofização do solo e perda do turismo, porque aquela área ali não tem como. Por exemplo, você tem uma praia, ela está toda poluída. Se, né, persistir a poluição, aquela cidade vai acabar perdendo o turismo. Outro problema da área urbana que a gente tem principalmente, né, é a questão do lixo. Então, quanto maior o poder econômico, maior a produção de lixo. Por exemplo, o lixo inorgânico ele pode ser reciclado. O lixo orgânico você pode fazer uma compostagem. Né? O lixo hospitalar você tem que incinerar, não tem jeito, né? Por causa de contaminação, ele é contaminante. E, em especial, né, que você tem que cuidar, né, as baterias, o óleo e o lixo eletrônico. O óleo, né, tem empresas que você agenda uma coleta desse óleo, né, que você usa na cozinha, né, e ele te dá, né, ali em troca, né, um produto de limpeza. O lixo eletrônico você tem que descartar em local adequado. Você não pode, né, jogar o lixo eletrônico, uma pilha, aquele celular velho, a bateria de notebook, em qualquer lixo. Então ali do lado, né, você tem, né, uma ilustração que mostra, né, um lixão, né, com o chorume infiltrando no solo, né, testando o lençol freático, contaminando ele.
né? O lixo é jogado diretamente na natureza, atraindo roedores, cobras, urubus, né? E sem contar a proliferação de fedor, o gás metano que é emitido, que é perigoso. Então, já no aterro sanitário, você tem uma preparação, você tem uma obra de captação. Esse chorume é tratado para não contaminar as águas e o solo. O gás metano é canalizado, né? Se ele não é queimado ali no local, ele é usado, né? Ele é canalizado e usado para como combustível, né, para os caminhões, e esse lixo é aterrado. Aí tem um novo esquema, né, onde você consegue ver, né, a contaminação do chorume acertando o lençol freático, aqui, né, os urubus e outros animais, e aqui no aterro sanitário, né, o gás metano sendo queimado, né, não há presença de urubus ou de outros animais, não tem mau cheiro, você tem uma cobertura que é feita diária e todo o chorume é tratado. Tem um gráfico aí do aquecimento global e emissão de CO2 pegando 1900 e 2021. Então você vê que tem uma até 1940 você tinha esse gráfico negativo. Então você não tinha esse aquecimento. Então você tinha o resfriamento do planeta. Então a partir de 1940, principalmente a partir da década de 80, de 1980, esse aquecimento global, né, se elevou, né? E hoje a gente está num nível muito mais alto do que na década de 80, né? Se você pensar bem, 40 e poucos anos. Tem outro gráfico aí, emissão de dióxido de carbono em toneladas por habitante. Então, quanto mais escuro for o país, né, a Mongólia aqui é muito alto, a China, né, queima muito carvão. Então, você tem os Estados Unidos, Canadá, Austrália, então eles queimam muito carvão ainda. Então, quanto mais clarinho, melhor é o país em relação à produção de gás carbônico. Aí tá, o mundo, emissão total de gases do efeito estufa em 2018, primeiro colocado a China, com 17,71 bilhões de toneladas de CO2, segundo lugar os Estados Unidos, com 5,79 bilhões de toneladas, terceiro lugar a Índia, com 3,35 bilhões de toneladas, quarta a Rússia, com 1,9 bilhão de toneladas, a Indonésia vem em quinto, com 1,770 bilhão de toneladas, em sexto o Brasil, com 1,42 bilhão de toneladas, em sétimo, o Japão, com 1,15 bilhão de toneladas. Em oito, o Irã, com 828 milhões de toneladas. A Alemanha, em nono, com 777 milhões de toneladas. E, por fim, o Canadá, em décimo, com 763 milhões de toneladas. Ali você observa, né, um trecho, né, de uma mãe urso, né, urso polar, né, andando, né, por áreas de gelo naquela área do Polo Norte. Então a Antártica, por exemplo, perdeu 6 vezes mais gelo, né, do que em 1979. Tornou-se uma área vulnerável, né, com um aumento de 13,8 milímetros no nível do mar nas últimas décadas. Então, a água líquida contribui para a elevação da temperatura e com a elevação do volume do mar, pois a água absorve mais calor do que o gelo. Então, ela reflete pouco e absorve mais energia solar. Então, o gelo ele absorve 10% e reflete 90% para o espaço. A água não, ela absorve 94% e reflete só 6%. Então, você tem ali um aquecimento da água. Então, quando essa água é aquecida, você vai ter um degelo, né, dessa área que está congelada. Então, o mundo, né, as cidades portuárias, né, com risco de alagamento devido ao aumento do nível do mar em 2070. Então, no século XX, o mar, né, elevação em 20 centímetros, cidades como Santos, Nova York, Glasgow, né, na China, Nagoya, no Japão, poderão ser inundadas, deslocamento de habitantes. Ok, gente? Então é isso, né? Se você gostou, dá um like aí, deixe seu comentário, o que você achou, qual que é a sua dúvida, de onde você vem, de onde você está me escutando. Que esses vídeos sirvam de aprendizado para você, que você consiga, né,
aprender um pouco mais, vencer alguma prova que você esteja com dúvida. E se tiver algum assunto aí que eu não tratei sobre essa aula, coloque aí nos comentários que eu tento te ajudar, eu tento te responder. Se não tiver um vídeo gravado, a gente grava para você esse vídeo, ok? Então aquele abraço, né? Vai estar um link aí com esse material todo. Então vai ter um material todo numa pasta zipada, né, para você baixar, ok? Então aquele abraço.